Olá, meu amigo, minha amiga. É sempre uma enorme satisfação estar aqui para falarmos um pouquinho sobre o meu, o seu, o nosso direito. Hoje, especificamente, iremos tratar de um assunto que interessa a toda a sociedade. Interessa a você, trabalhadora, a você, trabalhador. Iremos falar da reforma trabalhista. Se ouve constantemente nos veículos de comunicação pessoas ligadas ao governo fazendo uma comparação da nossa pátria amada Brasil com estados, países desenvolvidos, com estados do primeiro mundo. Portanto, irei começar esse vídeo parafraseando, ou melhor, citando o finalzinho do discurso de Abraham Lincoln. Que todos nós aqui reunidos solenemente admitamos que esses homens não morreram em vão, que esta nação, com a graça de Deus, venha gerar uma nova liberdade e que o governo do povo, para o povo e pelo povo, jamais desaparecerá da face da terra. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, trabalhador e trabalhadora, usando assim de uma analogia, porque Abraham Lincoln estava fazendo uma referência, uma homenagem àqueles homens que lutaram pela liberdade dos Estados Unidos, fundada em direitos fundamentais, na pretensão de uma nação democrática onde se preza as liberdades, onde se preza o respeito à dignidade da pessoa humana. Então, por analogia, quero vos dizer, a nossa classe trabalhadora vem ao longo de nossa história, basta voltarmos o olhar para nossas origens. A classe trabalhadora vem, através de muita luta, conquistando seus direitos passo a passo. Direito esses, muitos deles consagrados na Carta Maior, na Constituição Cidadã de 1988. Direitos sociais, expressamente voltados ao trabalhador, no artigo 7º da nossa Constituição. É bem verdade que a CLT, ela é da década de 40, do período ditatorial de Getúlio Vargas, mas eu quero vos dizer também, para reflexão, que a legislação, a lei positivada, como está aqui na CLT, ela tem o condom de acompanhar a evolução de toda a sociedade. Da mesma forma que Abraham Lincoln dizia àqueles que estavam ali presentes, solenemente, para admitir que aqueles homens que lutaram pela independência e por direitos fundamentais, para aqueles ali presentes, não deixassem que aqueles morressem em vão. Eu vos digo, será que devemos deixar todos os trabalhadores que saíram às ruas, todos os trabalhadores que reivindicaram por seus direitos, todos os trabalhadores que através de luta conquistaram meios para se ter uma vida melhor e uma vida digna, hoje garantido pela
Constituição, garantido pela CLT. O que se quer fazer hoje em nome de uma flexibilidade, apontando essa flexibilidade como benéfica ao trabalhador, a reforma trabalhista apresentada pelo ministro do Trabalho, do Ministério do Trabalho, o senhor Ronaldo Nogueira, que prega a flexibilidade, que com isso empregadores e empregado poderão negociar mais livremente. Para que legislação? Vamos afastar isso, vamos valorizar o contrato. Afinal de contas, o trabalhador não é hipossuficiente, ele está em pé de igualdade com grandes empresários. Ou não? Questão para reflexão. Bom, mais diretamente, a proposta apresentada pelo governo, ela tem alguns pontos essenciais que a gente vai destacar nesse vídeo. Embora ainda não se tenha ainda nada concretizado, não sabemos o texto dessas propostas, que segundo o Ministério do Trabalho, o senhor Ronaldo Nogueira, vai ser apresentada até o final do ano. Só após ser apresentada é que podemos fazer uma análise mais profunda, uma análise com a pertinência e profundidade necessária que o tema que fala de direitos fundamentais emanados da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, seu artigo 7º, direitos sociais, mais a legislação postada na CLT, garantem hoje ao trabalhador. Produto de conquista. Será que hoje, nós, aqui presentes, solenemente, devemos admitir que aqueles que lutaram para garantir esses direitos hoje, que aquela luta seja em vão? Outro momento para reflexão. Bom, a proposta do governo, ela baseia-se basicamente na questão do horário, tá? O governo, o senhor Ronaldo Nogueira, anunciou recentemente que pretende fazer uma modificação na forma aí de jornada de trabalho. Hoje, a Constituição Federal, acrescentada da CLT, ela determina expressamente que não poderá haver horário superior a 8 horas de jornada, a 8 horas diária, e não pode exceder também as 44 horas semanais. O governo, ele propõe uma jornada de 12 horas diárias. O que isso implicaria? Sendo que essas 12 horas diárias não ultrapassariam aí o limite, mas ele já falou em 48 horas e a Constituição, através de nossas conquistas, já chegamos às 44. O objetivo era as 40 horas, né? Mas ele já fala em 48. Como eu disse, não tem nada de concreto, mas já é uma questão para ir se analisando. O manejamento dessas 12 horas, que não podem se exceder às 48, segundo o ministro, seria feito através do sindicato de acordos aí coletivos. Ora, temos algumas considerações a se fazer a esse respeito. Primeiro, quando ele quer flexibilizar, dar poder a negociações coletivas, é preocupante. Hoje, nós já temos um sistema de negociações coletivas. Os sindicatos, eles fazem negociações coletivas desde que seja uma norma mais benéfica ao trabalhador.
Não é qualquer coisa que o sindicato, não é qualquer situação que o sindicato pode fazer a negociação, afrontando aí uma situação que envolve um direito social, um direito, uma garantia constitucional, tá? A comparação foi feita aí também com outros países que usam esse modelo, mas eu vou falar uma coisinha para vocês. Nos países que adotam a negociação coletiva, o sindicato, nesse caso, ele só pode negociar dentro de um limite que atinja apenas os seus associados. No Brasil funciona diferente. O sindicato, ele negocia e os efeitos, eles se estendem para quem? Não só para os seus associados, eles se estendem também para toda a classe trabalhadora daquela categoria. Em outros países, os sindicatos negociam para aqueles que são associados, aí há-se assembleias, convenções, tal. E é uma forma também do quê? De chamar o trabalhador para associar-se ao sindicato. Quero falar para vocês também que já temos aí uma jornada de trabalho de 12 por 36, a chamada jornada de trabalho 12 por 36. Mas essa é em caráter excepcional. Geralmente é a categoria de vigilantes e pessoas ligadas à área da saúde que trabalham em hospitais. O Superior Tribunal do Trabalho, o TST, ele já pacificou esse assunto através da súmula 444. Já se admite em caráter excepcional esse tipo de jornada, desde que se tenha um acordo coletivo. Veja bem, veda-se o acordo individual. Por quê? O trabalhador não pode se sentir pressionado a aceitar essa jornada de trabalho. E nós que somos trabalhadores, você trabalhador, você trabalhadora, sabe do que eu estou falando. Você na necessidade, precisando do emprego, precisando de levar o sustento para a tua família, você acaba se sujeitando. Ah, espera aí, mas o governo falou que o trabalhador não é hipossuficiente, ele está em pé de igualdade. Bom, se é assim, questão para reflexão. Outro ponto aí que está se comentando, o governo pretende aí criar mais 2 formas de contratos de trabalho. Hoje nós temos a forma pela jornada de trabalho, 8 horas, pode aí se exceder até mais 2 horas, desde que se pague um adicional nessas 2 horas, sendo que a 11ª hora, a partir da 11ª hora, ela é contada como hora extraordinária e tem todos os acréscimos aí. Veja bem, no caso das 12 horas lá, se fizer um acordo para se trabalhar 12 horas, trabalhador, a 11ª hora não é mais hora extra, não. Bom, as outras 2 formas, hoje temos essa forma aí, né, de jornada de trabalho, e as outras 2 formas que o governo deve de apresentar até o fim do ano, dentro da sua proposta, é o contrato por produtividade e o contrato por horas trabalhadas. A questão é a seguinte: se o trabalhador faz um contrato por horas trabalhadas, os direitos deles, exemplo, fundo de garantia, exemplo, férias, exemplo, 13º salário, vai ser de acordo, proporcional àquelas horas que eles trabalharam. Mas isso o governo está falando de acordo com a flexibilização que ele acredita que isso causará, é porque o empregado vai estar livre para arrumar 1, 2, 3 empregos. Ora, você trabalhador,
Já está difícil de arrumar um? Arrumar 2, 3 empregos. Você negocia lá e faz um acordo com o empregador, trabalha 12 horas diárias, depois vai para o outro emprego, então você recebe um pouquinho proporcional aqui, um pouquinho ali e faz o teu salário. Então são questões aí que tem que ser muito bem pensadas. São questões que tem que colocar em discussão com a sociedade, com a classe trabalhadora. Se observarmos os sindicatos ligados à classe trabalhadora, os 4 principais, temos inúmeros, estão aí se pronunciando em desacordo. Entretanto, o sindicato patronal é perfeitamente a favor. Os grandes empresários, igualmente. Por aí já é um caminho para quê? Para uma grande reflexão e chegar a conclusões. Se realmente essa reforma trabalhista, ela é benéfica, como se está pregando para o trabalhador, se ela não é um retrocesso nos direitos sociais, direito do trabalhador garantido constitucionalmente pela Constituição Cidadã, se essa flexibilização não vai cercear os direitos do trabalhador. Entretanto, pessoas ligadas à classe empresarial declarou recentemente, nos maiores veículos de comunicação desse país, que o trabalhador não precisa de 1 hora para almoço. Para que exagero é esse? A gente pode se alimentar em 15 minutos. Ora, trabalhador, ora, trabalhadora. Nós não somos máquinas. Estamos na época da tecnologia, que por sinal tirou muitos empregos, mas não somos máquinas. Essa legislação, na qual eles estão falando, que é da década de 40, ultrapassada, entretanto, ela vem se modificando com o tempo, vem acompanhando a evolução e a necessidade do trabalhador, porque a legislação é para garantir os direitos do trabalhador. E digo mais, o governo diz, e a classe empresarial diz, que o trabalhador tem um custo muito alto. O que precisa ser revisto nesse país é a carga tributária. O trabalhador, para o empregador, custa 12 salários anuais, 13º e a férias. O restante é tributação. E esse ônus eles querem jogar na nossa costa. Querem jogar esse ônus para o trabalhador, sendo que toda a arrecadação vai para o governo. Mas o governo não pode mexer na questão tributária. Ele não pode, não quer mexer na questão tributária. Vamos mexer no trabalhador. A verdade é uma só. Na prática, para nós não se estendermos muito, até que tenhamos uma base concreta para poder fazer uma análise, como disse no começo, com a pertinência e profundidade necessária, quando que sair realmente a proposta, aí poderemos analisar. Mas já de antemão, temos que começar a pensar sobre o tema. Temos que ver que a CLT, a Constituição de 88, forma um conjunto
que vem de uma evolução de conquista da classe trabalhadora, tais como piso salarial para as categorias de acordo com a prestação de serviço, licença maternidade com a garantia do emprego e do salário até por 120 dias, licença paternidade, proibição da discriminação com o deficiente, entre outros direitos, a proibição de se demitir sem uma justa causa, por um motivo, sem motivos. E nesse ponto específico, também recentemente foi dito pela classe empresarial, pelo mesmo cidadão que disse que o trabalhador não precisa de 1 hora para almoçar, 15 minutos estaria bom. Ele também disse que o trabalhador ele está apto para negociar, e que a questão de quando o trabalhador é demitido, que o empregador tem que pagar uma multa de 40%, seria um abuso, porque o empregador não é marginal, que daria essa impressão. Ora, trabalhador, ora, trabalhadora, essa multa ela existe e é garantida na legislação. Por qual motivo? Porque geralmente se tem uma rotatividade, uma prática aí das empresas, faz uma rotatividade, você vai já está um determinado tempo na empresa, né? Mantém aí um período, seu salário fica razoável, bom, é difícil, né? Mas fica razoável. O que o empregador pensa? Eu tenho que reduzir gastos, preciso mandar embora. Ele te demite hoje, sem um motivo, e contrata outro na próxima hora, com um salário menor do que o seu. Então, a multa seria por uma prática fraudulenta de rotatividade de trabalhador. É justa? É direito do trabalhador? Se for demitido sem um motivo, sem justa causa, se for um bom empregado, e for demitido sem justa causa, deve de receber a multa, sim. Bom, trabalhador e trabalhadora, temos muito o que falar sobre esse tema, mas não quero me tornar aí muito extensivo. Voltaremos a comentar no próximo vídeo e se aprofundaremos mais sobre o tema. Aguardo vocês, espero que participem, se inscrevam no canal e conto com a participação de vocês. Deixem comentários para colocarmos aí no palco das discussões e levarmos adiante e acompanhar aí a progressão dessa proposta trabalhista. Até mais, até o próximo vídeo.